Levar a vovó para o Brasil? Nem pensar. Isso vai dar problema. Meu nome é Camila Turner. Tenho 32 anos, moro no Texas e até pouco tempo atrás, eu acreditava que conhecia bem a minha própria família. Eu vivo com meu marido Ethan e com a mãe dele, Margarete, uma senhora de 72 anos que depois da morte do marido, praticamente desistiu de sair de casa. Ainda não temos filhos, eu trabalho em tempo integral na área de marketing digital, passo o dia olhando relatórios, reuniões, metas, campanhas, gráficos, números e mais números. Minha vida já era corrida o bastante. E para ser sincera, morar com a minha sogra não era exatamente um pesadelo, mas também não era aquele comercial de margarina que as pessoas gostam de fingir que existe. Margarete não era má. Ela não gritava comigo, não me humilhava, não fazia escândalo sem motivo. Mas ela tinha uma habilidade impressionante de transformar qualquer coisa simples em uma lista de reclamações. Se eu preparava café da manhã, ela dizia que estava sem fome. Se eu sugeria dar uma volta no quarteirão, ela dizia que estava cansada. Se Ethan falava em visitar algum parente, ela dizia que preferia ficar em casa. Quando eu tentava cozinhar algo diferente, ela dizia que comida nova irritava o estômago dela. E assim os dias iam passando, sempre com a mesma frase no ar: eu não quero. Depois que meu sogro faleceu, a situação piorou muito. Antes ela ainda saía de vez em quando para ir ao mercado, à igreja ou tomar um café com uma vizinha. Depois, nada. A casa virou o mundo inteiro dela. O quarto, a sala, a cozinha e o sofá. Essa era a rota de Margarete. E a alimentação dela ficou cada vez mais preocupante. De manhã, só café preto. No almoço, meia torrada, algumas bolachas sem sal e talvez uma sopa instantânea. À noite, umas folhas de alface, quando muito. Às vezes eu olhava aquilo e pensava, como alguém consegue viver assim? Mas ela sempre respondia do mesmo jeito: na minha idade, comer demais só atrapalha. Eu tentava argumentar. Ethan tentava convencer. Médicos já tinham dito que ela precisava se alimentar melhor, tomar sol, caminhar, estimular o corpo e a mente. Mas Margarete era teimosa como uma porta de carvalho. E o pior é que quando uma pessoa idosa começa a se fechar para o mundo, a casa inteira começa a se fechar junto. A energia muda. O silêncio pesa. A rotina vira uma espécie de espera, mas ninguém sabe exatamente pelo quê. Até que numa noite comum, enquanto eu terminava de lavar a louça e Ethan mexia no celular com aquele brilho suspeito nos olhos, ele soltou a bomba. Camila, e se a gente fosse para o Brasil no mês que vem? Eu quase deixei cair o prato. Brasil? Do nada? Por quê? Ele respirou fundo, como se já tivesse ensaiado aquele discurso. Consegui férias. Férias de verdade. 2 semanas. Faz anos que eu falo que quero conhecer o Brasil, lembra? Eu assistia documentários sobre o Pantanal, sobre o Rio, sobre Minas Gerais, sobre a comida brasileira. Sobre aquele jeito caloroso das pessoas. Sempre tive vontade. E agora parece o momento certo. Eu olhei para ele com desconfiança. Ethan sempre teve uma paixão meio inexplicável pelo Brasil. Enquanto outros americanos sonhavam com Paris, Londres ou Tóquio, meu marido falava de feijoada, bossa nova, futebol, praias, mercados, cidades históricas e do tal café coado brasileiro como se fosse uma entidade sagrada. Ele já tinha visto vídeos de estrangeiros provando pão de queijo e reagindo como se tivessem descoberto ouro. Ele adorava canais brasileiros de viagem, culinária e cultura. Sabia nomes de comidas que eu mal conseguia pronunciar. Você já estava planejando isso, não estava? Ele sorriu. Talvez. Eu suspirei, mas confesso que fiquei curiosa. Eu também queria sair um pouco daquela rotina pesada. Queria respirar outro ar. Queria ver Ethan animado. E sendo muito honesta, eu queria passar alguns dias longe daquela atmosfera cinza que a nossa casa tinha ganhado. Tudo bem, eu disse. Brasil então. Ethan abriu um sorriso enorme. Obrigado. Mas tem mais uma coisa. Eu já conhecia aquele tom. Aquilo não era uma coisa pequena. Fala. Eu quero levar minha mãe. Eu fiquei parada. Margarete? A sua mãe? Para o Brasil? Sim. Ethan, sua mãe não quer atravessar a rua. Ela reclama para ir ao médico a 15 minutos daqui. Você acha mesmo que ela vai pegar avião, fazer imigração, andar em aeroporto, mudar de comida, clima, idioma, rotina?
Eu sei que parece impossível. Não parece. É impossível. Mas então veio a parte mais absurda. Margaret já tinha aceitado. Como assim ela aceitou? Eu conversei com ela. No começo ela disse não umas 20 vezes. Disse que era longe, perigoso, cansativo, que não comeria nada. Que não tinha idade para aventura. Mas eu falei que talvez fosse a última viagem grande que eu conseguiria fazer com ela. Pedi como filho. Disse que queria guardar essa memória. E ela acabou dizendo sim. Eu não sabia se ficava emocionada ou desesperada. Uma parte de mim achou bonito. Outra parte ouviu uma sirene interna gritando: problema, problema, problema. No dia seguinte, contei a novidade para minha amiga Nicole. Ela já tinha ido ao Brasil com a família alguns anos antes. Pensei que ela poderia me dar dicas úteis, documentos, bairros, restaurantes, o que evitar, o que levar. Mas quando ouviu que Margaret iria conosco, Nicole ficou séria de um jeito que me assustou. Você tem certeza disso? Certeza eu não tenho de nada, mas Ethan quer muito. Camila, levar uma pessoa idosa para o Brasil pode ser mais intenso do que você imagina. Você está falando de segurança? Não exatamente. Claro, tem que tomar cuidado, como em qualquer lugar, mas não é isso. O Brasil mexe com as pessoas. Comida, gente, barulho, calor humano, cheiro de rua, mercado, fruta, café, conversa. Quando fomos, meus filhos enlouqueceram. Todo dia era: quero provar isso, quero ver aquilo. Vamos ali, tira foto. Compra esse doce, olha aquele cachorro, olha aquele suco. Eu voltei mais cansada do que quando fui. Eu ri. Nicole, crianças são assim. Margaret é o contrário. Ela só diz que não quer comer, não quer andar, não quer sair. Nicole me olhou como se eu fosse ingênua. É aí que mora o perigo. O Brasil tem uma forma muito estranha de acordar gente adormecida. Na hora, achei exagero. Uma dessas frases dramáticas que as pessoas dizem depois de uma viagem marcante. Mas, semanas depois, eu entenderia exatamente o que ela queria dizer. Nós 3 chegamos ao Brasil por São Paulo. Só o aeroporto já foi uma prova de resistência. Margaret desembarcou com a cara fechada, segurando a bolsa contra o peito como se estivesse entrando numa selva. Tem muita gente, ela murmurou. Muito movimento. Estou cansada. Quero ir para o hotel. Ethan tentou animá-la. Mãe, acabamos de chegar. Vamos comer alguma coisa primeiro. Pesquisei um lugar ótimo, bem simples, com comida brasileira leve. Não quero comer. Vocês comem. Eu espero. Eu sabia que seria assim. A viagem mal tinha começado e eu já estava me vendo carregando malas, remédios, casacos, garrafas de água e reclamações por 2 semanas inteiras. Mas Ethan insistiu com carinho. Só vem com a gente. Se você não gostar, não come. Ela bufou. Está bem, mas só para sentar. Fomos a um restaurante tradicional perto de uma área movimentada, desses lugares que tinham vitrine com salgados, cheiro de café fresco, gente falando alto, garçom chamando o cliente pelo apelido e um balcão cheio de coisas que pareciam simples, mas tinham uma força absurda. Pão de queijo saindo quente, coxinha dourada, caldo de feijão, arroz, feijão, farofa, frango assado, mandioca, suco natural de maracujá, acerola, caju. Para nós, estrangeiros, era como entrar numa enciclopédia viva de sabores. Margaret olhou a vitrine e franziu a testa. O que são essas bolinhas? A atendente sorriu. Pão de queijo, dona. Bem quentinho. Esse acabou de sair. Margaret olhou para mim, desconfiada. Pão com queijo dentro? A moça riu com naturalidade. Mais ou menos. É feito com polvilho e queijo. Fica crocante por fora e macio por dentro. Ethan parecia uma criança. 3 pães de queijo, por favor. E um caldo de feijão. Camila, você quer o quê? Pedi um prato pequeno com frango, arroz, feijão e farofa. Ethan pediu um pouco de tudo, como se estivesse numa missão diplomática. Margaret, para minha surpresa, apontou para o caldo de feijão. Esse caldo parece quente. Talvez eu consiga tomar. Eu quase perguntei se ela estava se sentindo bem. Margaret escolhendo comida por vontade própria? No primeiro dia? No Brasil? Aquilo já era estranho. Sentamos. O caldo chegou em uma tigela simples com cheiro de alho louro, feijão bem temperado e um fio de azeite por cima.
Ao lado veio um pãozinho e uma porção pequena de torresmo, que ela olhou como se fosse uma ameaça. Parece pesado, disse. Só prova o caldo, Ethan pediu. Ela pegou a colher com má vontade. Levou à boca. Fez silêncio. Eu esperei a reclamação. Mas ela tomou outra colher. Depois outra. E mais outra. Isso tem gosto de comida de verdade, ela disse baixo. A atendente que passava por perto ouviu e sorriu. Feijão alimenta, né? Aqui no Brasil muita gente cresceu com feijão todo dia. Dá sustância. Margarete olhou para a tigela como se estivesse estudando um enigma. É forte, mas não me dá enjoo. É temperado, mas não é agressivo. E esse cheiro? Parece casa. A palavra casa bateu em mim, porque até aquele momento a nossa casa no Texas não tinha cheiro de comida fazia meses. Tinha cheiro de café frio, remédio e solidão. Então veio o pão de queijo. Margarete pegou um com cautela, apertou com os dedos, viu a casquinha ceder e mordeu um pedaço minúsculo. Os olhos dela mudaram. Espera, isso não é pão. Não é biscoito. O que é isso? Ethan riu. Pão de queijo, mãe. Mas por que é tão bom? A atendente respondeu com orgulho. Porque é mineiro, dona. E aqui eu preciso falar uma coisa para os brasileiros que estão ouvindo essa história. Vocês têm noção do poder que um pão de queijo quente tem na mão de um estrangeiro desprevenido? Porque eu vi uma mulher que mal aceitava comer torrada pedir outro. Sim, outro. Margarete, a rainha do não quero, pediu mais um pão de queijo. Só mais um, ela disse, para entender melhor. Para entender melhor, como se fosse uma pesquisa científica. Quando saímos do restaurante, Ethan estava radiante. Eu estava confusa. Margarete, que minutos antes queria ir direto para o hotel, perguntou. Tem café brasileiro por aqui? Eu olhei para Ethan. Ethan olhou para mim. Nicole estava certa? Não, era cedo demais para isso. Depois de São Paulo, seguimos para Minas Gerais, porque Ethan tinha planejado uma parte da viagem em uma cidade histórica, com pousada charmosa, comida caseira e águas termais próximas. Segundo ele, queria mostrar à mãe um Brasil mais calmo, mais acolhedor, longe da imagem de caos que muitos americanos carregam na cabeça. E aqui entra minha opinião pessoal. Muita gente lá fora acha que o Brasil é só praia, carnaval, futebol e perigo. Essa visão é pobre, preguiçosa e muitas vezes alimentada por quem nunca pisou no país. O Brasil que eu comecei a ver naquele dia era muito mais complexo. Era barulhento e delicado ao mesmo tempo. Era intenso, sim, mas também cuidadoso. Era exagerado em algumas coisas e profundamente humano em outras. Chegamos à pousada no fim da tarde. Margarete estava novamente cansada, reclamando das curvas da estrada, do calor, da mala, do travesseiro do avião, da vida em geral. Mas quando entramos, fomos recebidos por uma senhora chamada Dona Lúcia, dona da pousada, com um sorriso tão natural que parecia impossível desconfiar. Sejam bem-vindos. A viagem foi longa, né? Deixem as malas aqui que o rapaz leva para o quarto. Primeiro vocês vão tomar um cafezinho. Margarete arregalou os olhos. Café agora? Claro, café passado na hora, bolo de fubá e doce de leite. Para sentar o corpo. Eu achei engraçado. Nos Estados Unidos, hotel costuma ser prático. Você chega, mostra documento, pega cartão do quarto e pronto. Ali parecia que a pousada estava dizendo, antes de qualquer burocracia, sente, respire, coma alguma coisa, você é gente. Na mesa havia café coado, bolo de fubá, queijo Minas, goiabada e doce de leite em potinhos. Margarete cochichou para mim. Isso está incluso? Dona Lúcia ouviu. Está sim, minha filha. Cortesia da casa. Margarete pegou um pedaço de bolo de fubá. Eu achei que ela só beliscaria. Mas o bolo era úmido, perfumado, com erva doce bem suave. Ela comeu devagar, depois passou um pouco de doce de leite. Fechou os olhos. Isso é doce, mas não é vulgar. Eu quase engasguei com o café. Doce, mas não vulgar, era a frase mais Margarete possível. Dona Lúcia riu. É porque doce bom não precisa gritar. Ele conversa. Naquele momento, eu entendi algo sobre o Brasil que não está nos guias turísticos. Brasileiro explica comida como quem explica uma memória. Não é só ingrediente.
É infância, avó, fazenda, domingo, vizinho, estrada, festa, perda, reencontro. Tudo vira narrativa. E Margarete, que vivia fugindo de conversa, estava prestando atenção. Onde compra esse doce? Ela perguntou. Tem na lojinha da praça. Depois eu mostro. Depois de subirmos para o quarto, encontramos toalhas dobradas, sabonetes artesanais, uma varanda com vista para montanhas e sobre a mesa, um bilhete escrito à mão. Descansem. Amanhã o café é servido com pão de queijo quentinho. Margarete leu aquilo 2 vezes. Eles escrevem bilhetes para os hóspedes? Parece que sim, eu disse. Que coisa! Atenciosa. Atenciosa. Outra palavra que eu não ouvia dela havia muito tempo. À noite, Ethan comentou sobre as águas termais. Mãe, amanhã podemos ir a um espaço de banho termal. Dizem que ajuda na circulação, relaxa, faz bem para dores no corpo. Margarete foi imediata. Não. Banho em lugar público não. Piscina quente com estranhos? Não. Eu pensei. Agora sim, voltou ao normal. Mas Dona Lúcia, que tinha vindo perguntar se precisávamos de algo, ouviu a conversa e interferiu com aquela autoridade tranquila de quem já convenceu milhares de hóspedes difíceis. Dona Margarete, não precisa fazer nada que a senhora não queira, mas água termal é uma bênção. Tem gente que chega aqui travada, com dor, sem ânimo, e sai parecendo outra pessoa. A senhora entra devagar, fica sentadinha, sente o corpo amolecer. Não é bagunça, é cuidado. Margarete ficou em silêncio. Cuidado, ela repetiu. Isso, o corpo da gente também gosta de ser lembrado. Eu não sei se foi a frase, o tom, o café, o pão de queijo ou o Brasil conspirando contra a minha sanidade. Mas Margarete disse. Talvez eu tente. Só um pouco. No dia seguinte fomos. Eu esperava a reclamação do começo ao fim. Mas ao entrar na água quente depois de todo o drama inicial, Margarete soltou um suspiro tão profundo que até Ethan se emocionou. Meu Deus, ela murmurou. Eu tinha esquecido como é sentir o corpo relaxar. Ficou 10 minutos. Depois 15. Depois 20. Eu comecei a me preocupar. Mãe, quer sair? Não, mais um pouco. Quando finalmente saiu, parecia outra mulher. O rosto menos tenso. Os ombros mais baixos, a voz mais viva. Depois podemos voltar? Ethan piscou. Hoje? Hoje e amanhã, não sei. E também quero caminhar pela praça. Dona Lúcia falou de uma loja de doces. Eu olhei para o céu como quem pede explicações. Aquela era a mesma pessoa que no Texas reclamava para ir até a caixa de correio? À noite tivemos um jantar típico na pousada. E foi aí que o Brasil terminou de derrubar todas as minhas previsões. A mesa veio com pequenas porções, angu cremoso, frango com quiabo, couve refogada, arroz soltinho, feijão, farofa, vinagrete e mandioca cozida, salada de tomate com cebola roxa, queijo fresco, molho de pimenta separado. Margarete olhou assustada. Isso é muita comida. Dona Lúcia respondeu. É muita variedade, não muita quantidade. A senhora prova o que quiser. Margarete começou pelo angu. Parece simples. Provou. Mas não é. Depois o frango com quiabo. Quiabo? Não sei se gosto disso. Provou. Por que nos Estados Unidos ninguém me explicou que quiabo podia ser assim? Depois a couve. Depois o feijão. Depois a farofa que ela chamou de areia mágica e fez todo mundo rir. A cada prato, alguém explicava uma coisa. Que farofa acompanha, que feijão com arroz é base, que comida mineira tem fama de abraçar por dentro, que café no Brasil não é apenas bebida, é pausa, convite, conversa. Margarete ouvia tudo. E comia. Comia de verdade. Não como alguém se obrigando, mas como alguém redescobrindo uma parte de si que estava desligada. No meio do jantar, Ethan sussurrou. Você está vendo isso? Estou. E estou com medo. Medo? Nicole avisou. Ele riu, mas eu não estava brincando totalmente. Depois da refeição, eu achei que Margarete pediria cama. Afinal, tinha comido mais naquela noite do que em uma semana inteira no Texas. Mas Dona Lúcia, sempre ela, comentou. Hoje tem movimento na praça.
Feirinha de artesanato, música ao vivo no coreto, gente vendendo doce, biscoito de polvilho, essas coisas. É gostoso para passear. Eu pensei, por favor, não. Margarete levantou a cabeça. Feirinha? Sim. Tem banco para sentar? Tem. Então eu quero ir. Ethan abriu a boca. Eu fechei os olhos. A mulher que não queria nem sair de casa agora queria passear depois do jantar. Fomos à praça. Havia famílias caminhando, crianças correndo, casais idosos de mãos dadas, turistas tirando fotos, vendedores conversando como se conhecessem todo mundo. Luzes amarelas batiam nas fachadas antigas. O cheiro de milho, café e doce se misturava ao ar da noite. Margarete parecia encantada. Olha aquelas senhoras conversando no banco. Elas parecem tão presentes. Essa frase me atingiu. Presentes. Talvez fosse isso que faltava a ela. Não comida. Não passeio. Não remédio apenas. Presença. Vida acontecendo ao redor. Ela quis tirar foto. Depois quis provar um biscoito de polvilho. Depois quis ver uma banca de panos bordados. Depois perguntou sobre uma panela de pedra-sabão. Depois quis comprar goiabada cascão. Depois quis sentar e observar as pessoas. Vocês brasileiros fazem isso sempre? Ela perguntou a um vendedor. Isso que, dona? Ficam na rua, conversam, comem, andam sem pressa. Ele riu. Quando dá, a gente tenta. A vida já é dura demais para ninguém conversar. E aqui vai outra opinião minha, talvez polêmica. Muitos países ricos têm conforto, tecnologia, organização e eficiência, mas perderam algo que o Brasil ainda guarda em muitos cantos, apesar de todos os problemas: a capacidade de fazer uma pessoa se sentir vista. Claro que o Brasil não é perfeito. Tem desigualdade, insegurança, caos, burocracia, barulho, contradições. Mas reduzir o país a esses problemas é tão injusto quanto fingir que eles não existem. O que eu vi naquela praça foi uma coisa que dinheiro nenhum compra com facilidade: pertencimento instantâneo. No dia seguinte, Margarete acordou antes de nós. Quando bati na porta do quarto dela, já estava arrumada. Vamos tomar café? Eu olhei o relógio. São 7 da manhã. Dona Lúcia disse que o pão de queijo sai cedo. Ethan quase caiu da cama. O café da manhã parecia uma celebração nacional. Frutas que eu mal conhecia: mamão, manga, melancia, banana, bolo de cenoura com cobertura de chocolate, queijo Minas, presunto, pães, geleias, café, suco de laranja, pão de queijo, tapioca feita na hora. Margarete encarou a tapioca como se fosse um documento oficial. O que é isso? A cozinheira explicou. É tapioca feita com goma de mandioca. Posso colocar queijo, cocô, manteiga, o que a senhora quiser. Mandioca de novo? Ah, dona, mandioca é uma rainha no Brasil. Margarete pediu com queijo. Depois pediu meia com cocô. Depois perguntou se dava para aprender a fazer em casa. Eu já não reconheci aquela mulher. Depois do café, ela quis caminhar de novo. Depois quis visitar uma igreja histórica. Depois quis entrar numa loja de cerâmica. Depois quis comprar café para levar. Depois quis almoçar algo leve, e o algo leve virou muqueca quando conhecemos um restaurante baiano indicado por outro hóspede. Ela ficou desconfiada do dendê, disse que parecia forte, jurou que só provaria uma colher. 15 minutos depois estava perguntando por que o arroz ficava tão bom com o caldo. Isso é comida com personalidade, ela declarou. E eu pensei, pronto, o Brasil ganhou. Nos dias seguintes, a viagem deixou de ser nossa. Virou a excursão pessoal de Margarete. Ela queria provar açaí, mas reclamou que nos Estados Unidos vendiam aquilo como sobremesa fitness sem alma. Quis experimentar pastel de feira e chamou de envelope crocante da felicidade. Quis saber por que o suco de maracujá acalmava. Quis comprar uma garrafa térmica para café. Quis aprender a dizer obrigada direito com o som aberto sem parecer uma robô. Quis conversar com todo mundo mesmo sem falar português. E de algum modo misterioso as pessoas entendiam. No último dia, voltamos ao restaurante simples onde ela tinha provado pão de queijo pela primeira vez. A atendente reconheceu Margarete. Olha ela, voltou para o pão de queijo? Margarete respondeu com sotaque pesado. Sim, muito bom.
A atendente bateu palmas emocionada como se Margaret tivesse feito um discurso presidencial. E foi nesse momento que entendi por que estrangeiros falam do Brasil com tanta intensidade quando têm uma experiência boa. Não é só porque a comida é boa, embora seja. Não é só porque as paisagens são bonitas, embora sejam. É porque o Brasil, quando recebe bem, não recebe pela metade. Ele invade. Ele puxa a cadeira. Ele pergunta se você comeu. Ele chama de minha filha, dona querida, meu bem. Para alguns estrangeiros, isso assusta. Para outros, cura. Quando voltamos para o Texas, achei que Margaret voltaria ao normal. Imaginei que o encanto passaria junto com o fuso horário. Que ela dormiria 2 dias, reclamaria do cansaço e retomaria sua rotina de café preto e bolacha sem sal. Eu estava errada. Na primeira manhã em casa, ela entrou na cozinha e disse: "Hoje eu quero arroz e feijão." Ethan ficou parado. "Mãe, são 8 da manhã. No Brasil eles comem comida de verdade. Quero aprender." "Você sabe cozinhar feijão?" "Não, mas a internet sabe." "Camila, você pode pesquisar?" Eu respirei fundo. Começou. Depois ela quis comprar uma cafeteira para café coado. Depois uma chaleira. Depois xícaras menores porque café americano parece sopa. Depois queria queijo parecido com queijo Minas. Depois queria uma receita de pão de queijo. Depois perguntou se existia feira brasileira na nossa cidade. Depois descobriu um mercado latino e passou a pedir visitas semanais. A mulher que antes não queria sair agora tinha agenda. "Ethan," ela disse uma noite, "quando voltaremos ao Brasil?" "Voltaremos." Dona Lúcia falou que em junho tem festa junina. E também quero ver o outono em Minas. Ou talvez conhecer a Bahia. Ou o Rio, mas com cuidado. E a Amazônia, será que é muito longe? Eu fiquei olhando para ela como quem observa uma revolução doméstica. "Margaret, a gente acabou de voltar." "Exatamente. Temos que planejar com antecedência." Sabe qual é a parte mais irônica? Antes da viagem, eu achava que cuidar de Margaret no Brasil seria um fardo. Depois da viagem, cuidar da nova Margaret virou quase um trabalho em tempo integral. Ela queria receita, passeio, mercado, vídeo de culinária brasileira, aula de português, panela, farinha de mandioca, doce de leite, café, música brasileira sem entender uma palavra, documentários, fotos impressas, ligação para Dona Lúcia. Sim, ela pediu para Ethan ajudar a mandar mensagem para a dona da pousada. Às vezes eu sinto falta da Margaret silenciosa? Honestamente? Um pouco. Pelo menos ela não me fazia procurar polvilho doce em 3 supermercados diferentes. Mas então eu olho para ela sentada à mesa comendo arroz, feijão, couve e um ovo frito, e percebo que aquela irritação pequena é um preço barato demais para ver alguém voltar a ter vontade. Porque foi isso que o Brasil fez com ela. Não resolveu todos os problemas. Não apagou o luto. Não curou magicamente a velhice. Mas acendeu uma luz. E para uma família que estava se acostumando com a escuridão, uma luz já muda tudo. Então, se você é brasileiro e às vezes acha normal demais o café passado, o pão de queijo, o feijão de todo dia, a conversa na praça, a comida feita com paciência, a tia que insiste para você comer mais um pouco. Talvez você não perceba o quanto isso pode parecer extraordinário para quem vem de uma cultura mais fria, mais individualista, mais apressada. Às vezes, aquilo que para você é rotina, para um estrangeiro é choque cultural. E, em alguns casos, é quase uma segunda chance. Nicole tinha razão. Levar Margaret para o Brasil foi perigoso, mas não pelo motivo que eu imaginava. Foi perigoso porque ela voltou querendo viver. E agora, toda vez que ela termina o almoço e diz ficou bom, mas ainda não é igual ao do Brasil, eu penso, pronto, perdemos Margaret para sempre. Ou melhor, talvez finalmente a tenhamos encontrado. E você? Já viu alguém mudar completamente depois de conhecer o Brasil, provar uma comida brasileira ou ser recebido por uma família brasileira? Conta nos comentários, porque eu sinceramente quero saber se esse país faz isso com todo mundo, ou se minha sogra foi apenas mais uma vítima do pão de queijo, do feijão bem temperado e da hospitalidade que pega estrangeiro desprevenido. Se gostou dessa história, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa que ainda acha que o Brasil é só o que aparece nas manchetes ruins. Porque às vezes o Brasil que transforma vidas não está no cartão postal.
Está numa tigela de caldo de feijão, num café coado no fim da tarde, numa pousada simples de Minas e numa senhora que achava que não queria mais nada, até descobrir que ainda queria muita coisa.